Pensando aqui em como falar desse livro. Um livro muito importante. Teve um filme sobre ele, em 2014. Ganhou o Oscar de melhor filme. Mas eu não consigo assistir. Já tentei, mas eu não consigo. Eu não tenho coragem. Sabe por quê? Porque eu li o livro. E o livro é bom. O livro é muito bom. Então eu imagino que as cenas podem ser muito chocantes, muito impactantes, assim como o livro foi. Cabo suspense, cabo mistério, que nada. 12 anos de escravidão. Solomon Northup. Ele tá aqui nessa ediçãozinha, ele tá com a capinha do livro, né? Porque fez muito sucesso. Mas também tem essa opção de capa aqui que eu achei bem interessante também. 12 anos de escravidão. Narra a história real de Solomon Northup, negro-americano nascido livre, que por conta de uma proposta de emprego abandona a segurança do norte e acaba sendo sequestrado e vendido como escravo. Durante os 12 anos que se seguiram, ele foi submetido a trabalhos forçados em diversas fazendas na Louisiana. Este relato autobiográfico, publicado depois da libertação de Northup em 1853, logo se tornou um best-seller e hoje é reconhecido como a melhor narrativa sobre um dos períodos mais nebulosos da história dos Estados Unidos. Verdadeiro elogio à liberdade. Esta obra apresenta o olhar raro de um homem que viveu na pele os horrores da escravidão. Então, assim, ó, outro dia eu assisti um filme chamado Django Livre. Que filme bobo. Desculpa. Pra quem gosta de Quentin Tarantino. Mas eu não gosto. Eu não sabia que o filme era dele. Esse diretor, fora da casinha, diretor, se não me engano, de Kill Bill, né? O cara adora sangue. Eu não sabia que o filme era dele, mas assim que eu vi as cenas, pô, o sangue jorra assim, ó. Igual que um chafariz. Ridículo. Mas aquele filme também fala da história da escravidão, né? E Django Livre é um escravo vingador, é um herói, é um matador, aqueles filmes cheios de mentira, que tem muita gente que gosta, né? Que tem 500 pessoas com arma pra pegar o cara e o cara consegue se salvar. Esse é o Django Livre. Mas não tem nada a ver, sabe, com a narrativa de uma pessoa que passou por isso. E o cara conseguiu transmitir, né, os horrores que ele viveu nesses 12 anos de escravidão. Então, assim, eu me contento em ter lido o livro. Não pretendo assistir o filme tão cedo, porque eu acho muito forte. Eu acho, assim, que é um sofrimento intenso que essas pessoas passaram, sabe? Esquece tudo que ensinaram na escola, sabe? Eu, criança, estudei escola pública e a maneira como a história do Brasil era dada era uma piada, né? E não é culpa dos professores, não, né? É culpa do conteúdo e a maneira como aquilo é organizado. E a gente não tem noção, a gente não tem noção nenhuma do que é esse horror, do que foi esse horror. Da mesma forma, o Holocausto, né? Assim, depois, história da Segunda Guerra Mundial, depois que a gente passa a pesquisar e ver filme e ler uma série de livros, a gente passa a ter uma pequena noção do que pode ter sido aquilo, né? Mas ainda assim é longe. A gente foi uma vez lá para Ouro Preto e visitou uma casa dessa que era um museu e nas dependências do porão, assim, tinha o lugar onde os escravos ficavam, sabe? E tinha as armas
as armas não, desculpa, as correntes e alguns objetos de tortura também. E aí você, sei lá, mergulha um pouco naquele universo e começa a refletir sobre aquilo, sabe? E é duro de acreditar a que ponto que a humanidade chegou, sabe? E já chegou e ainda tem. Vai dizer que não tem coisa desse tipo no mundo. Existem outros tipos de escravidão hoje ainda, né? Aí a gente se pergunta até quando que determinadas pessoas vão se sentir superiores a outras e achar que podem dominá-las. Não sei. Ainda temos muito que evoluir, talvez. Mas assim, esse livro ele me deixou assim, ó. Cara, eu li 3 dias. Rapidão. Me deixou com um buraco no estômago, assim, sabe? Assim, você mergulha na história do Solomon. O cara tinha uma família, né? Uma mulher, 2 filhos. Ai, 2 ou 3, um detalhe. Tinha mulher e filhos, era livre. E você aprende também que, né, uma coisa que eu não sabia, por exemplo, nos Estados Unidos, tinha estados que eram livres e para os negros, né? E estados que eram escravagistas. Escravagistas ou escravocratas? Acho que é escravagistas. Vamos procurar saber. E aí ele nasceu nos estados do norte e foi sequestrado, foi levado para o sul, né? Ele ficou na Louisiana, e lá foi forçado a trabalhar. Então essa história de como que ele foi sequestrado foi assim, ele era violinista e vieram 2 caras que ofereceram um trabalho para ele de música, ia passar uma semana tocando e ia ganhar uma grana. E só que ele tinha um documento que dizia que ele era livre, né? E aí levaram ele para um bar, ele acabou bebendo mais e quando ele acordou ele já estava algemado, acorrentado, que é muito pior, e todos os documentos dele tinham sido roubados e ele não sabia dizer o que estava acontecendo, né? Quando chegou uma pessoa para dizer que tinha comprado ele e que ia vendê-lo. Então, imagina o desespero de uma pessoa, imagina, né? Não tem como não imaginar, cara. Quando tu tá na narrativa, né, do livro, só, assim, tu mergulha de uma forma tão profunda que se imagina no lugar da pessoa. Aí eu fiquei imaginando assim, meu Deus do céu, eu tenho minha vida, né? Tenho minha vida, né? Sei quem eu sou, sei o que eu faço, sei onde eu moro. Aí vem alguém, pá, né? E tira tudo isso de mim e me vende. Isso também não tá nem muito longe, né? Isso acontece, cara. Isso acontece, né? O tráfico humano ainda existe hoje. Né? Então é mais ou menos isso. Então, essa aqui é uma história que revela aspectos importantes sobre a perda da liberdade. O que é liberdade para nós? É a gente poder ser quem a gente é a gente ter o direito de escolher sobre a nossa vida, o direito de ir e vir, não servir a ninguém, né? Servir através de um trabalho, sim, porque eu sou uma servidora pública, né? Mas isso eu tenho um contrato de trabalho com isso. Não é uma exploração de mim, então é uma escolha minha. Então, esse livro, ele é, assim como está dizendo, um verdadeiro elogio à liberdade. Né? Então, eu separei alguns trechos aqui que, assim, eu recomendo a leitura do livro, sabe? Se você já viu o filme, mesmo assim, recomendo que leia o livro, porque mergulha e faz você valorizar ainda mais a liberdade que você tem, que a gente tem, sabe? Então, assim, um trecho importante que eu coloquei aqui
que ele vai fazendo reflexões ao longo do tempo, né? Ele tenta fugir, não consegue, aí ele estuda as pessoas, ele estuda o que ele pode fazer, como é que ele vai sair daquela. Então ele é um exercício de paciência, de tolerância, de resistência muito grande que ele também desenvolve, né? E aí em alguns momentos ele faz orações, né? E numa delas ele coloca assim: ó Deus, ó, o Senhor que me destes a vida e implantastes em meu coração o amor pela vida, que o enchestes de emoções como outros homens, vossas criaturas o encheram, não me abandoneis. Tende piedade do pobre escravo, não me deixeis perecer. Se vós não me protegerdes, estou perdido, perdido. Tais súplicas silenciosas e não proferidas subiram do mais recôndito de meu coração para o céu, mas não havia nenhuma voz em resposta, nenhum tom baixo e doce descendo das alturas, sussurrando para minha alma. Então também era uma solidão tremenda. Ele não podia confiar em ninguém, ele não podia dizer para ninguém que ele era livre, porque os outros que ele conhecia, os outros escravos que ele conhecia, geralmente a maioria, claro, já tinha nascido escravo, então estava tão acostumado com aquela vida, que não pensava em lutar, não pensava em fugir, né? Não via perspectiva. Então ele não sabia em quem ele podia confiar, né? E se ele contasse que ele era livre, e alguém poderia de repente delatá-lo, e atrapalhar de repente algum plano. Então ele passou por várias fazendas, por vários donos, né? Alguns extremamente cruéis, outro um tanto misericordioso, né? Mas mesmo assim tinha isso tão arraigado como uma cultura de escravidão, né? Como se fosse uma coisa normal, porque cresceu vendo isso, né? Então esse trecho é legal, e mais um aqui que eu achei. Esse aqui é o melhor de todos, né? Os homens podem escrever ficção retratando a vida dos de baixo como ela é, ou como ela não é. Podem dissertar com a gravidade de uma coruja sobre as delícias da ignorância. Discorrer de forma desenvolta de uma confortável poltrona sobre os prazeres da vida de escravo. Mas deixe-os labutar com o escravo no campo. Dormir com ele na cabana. Alimentar-se com ele de cascas. Deixe-nos vê-lo ser açoitado, caçado, pisoteado, e eles voltarão com outra história para contar. Deixe-os conhecer o coração do pobre escravo, descobrir seus pensamentos secretos, pensamentos que não ousa pronunciar perto do homem branco. Deixe-nos sentar com ele nas horas caladas da noite, conversar com ele em honesta confidência sobre a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E eles descobrirão que 99 de cada 100 são inteligentes o suficiente para compreender a própria situação e para acalentar no peito o amor pela liberdade de forma tão apaixonada quanto eles. Então isso daqui significa assim, que ele tinha uma visão de que as pessoas não entendiam o que se passava, que as pessoas acreditavam que os escravos não tinham sentimentos, eram tratados como animais, eram tratados como classe inferior, que não se importava com nada, né? Ele relata que teve uma escrava dele, uma escrava conhecida dele, que teve os filhos vendidos, e foi como se fosse qualquer coisa, sabe? Então, e aí nessa frase ele coloca, né, que as pessoas podem escrever ficção tentando imaginar como é, e é aquilo que eu estava falando no início também. A gente não tem a menor noção do que é isso, né? Apenas um relato desse, de alguém que viveu isso na pele, que sentiu isso na pele, é que faz a gente ter uma pequena ideia, né, de como é que foi esse sofrimento todo. Então, foi um livro muito importante, né, primeiro, para a valorização da liberdade como algo assim, como uma dádiva da vida, uma dádiva de Deus, para que a gente possa aproveitá-la e agradecer por isso, agradecer por sermos livres, né? E também para ter o conhecimento
do que se passa no coração e na cabeça das pessoas que já sofreram isso, né? E que isso ainda existe de algumas formas no mundo que a gente vive hoje. E mais uma coisa importante que eu acho que é assim um relato que ele faz, que eu não sei se ele faz esse relato ou foi uma conclusão minha, né? Que esses 12 anos, né, acabaram, tá? Ele ainda teve uma vida, alguns anos junto com a família depois que ele foi liberto. Mas e esses 12 anos que ele perdeu? Nunca mais vai recuperar, né? Assim, claro que ele tem vivências, tem aprendizado e o relato dele foi fundamental. Foi importantíssimo para a gente fazer essas reflexões. Mas e para ele como pessoa, que ele perdeu, de ver os filhos crescendo, de ter a vida livre que ele tinha, né? Então, é isso. Bom, gente, é isso. Esse livro aqui tá com estrelinha, tinha um dos melhores que eu já li. E recomendo, super recomendo, tá? Beijo.